Talvez você esteja assistindo a este vídeo justamente porque uma porta se fechou na sua vida. Pode ter sido um emprego, uma oportunidade, um relacionamento, um projeto em que você colocou o coração. Quando a porta bate, o som ecoa dentro da alma. O peito aperta. A mente pergunta: onde foi que eu errei? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Hoje o Senhor te encontra dentro desse corredor entre portas. Não é mais a sala antiga. Ainda não é o lugar novo. É esse meio termo em que o coração parece suspenso. E é nesse lugar que a palavra de Deus em Isaías 4, 3 e 19 se levanta como promessa viva. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Repare que Deus não diz apenas que vai abrir outra porta parecida com a que se fechou. Ele fala de caminho no deserto e rios no ermo. Ele está falando de rota nova em terreno seco, de possibilidades onde, aos seus olhos, não havia opção nenhuma. Ele não está te abandonando no corredor. Ele está te conduzindo para uma sala que você ainda não viu. Talvez você esteja vivendo um luto silencioso. Luto por um casamento que acabou, por uma amizade que se rompeu, por um sonho profissional que não deu certo, por um plano que parecia perfeito. O Salmo 56, 8, diz que Deus recolhe cada uma das suas lágrimas em um odre. Ou seja, nenhuma lágrima sua foi perdida. Ele vê o que você não consegue nem colocar em palavras. Antes de qualquer explicação, o Senhor hoje valida a sua dor. Você tem o direito de sentir, tem o direito de chorar, de ficar confuso, de não entender o porquê. O erro não é sentir a perda. O erro é acreditar que, porque uma porta fechou, Deus também foi embora. Ele permanece no corredor com você. Pense na imagem central deste vídeo. Um corredor entre portas. Atrás de boca, a porta que se fechou. À sua frente, portas que você ainda não enxerga direito. O corredor parece vazio, mas espiritualmente é o lugar onde Deus pega você pela mão e começa a te reposicionar. Não é prisão, é transição. Agora, faça algo em silêncio diante do Senhor. Se puder, feche por um instante os olhos. Respire devagar em atitude de oração. Enquanto inspira, diga em voz baixa: Senhor, Tu conheces a porta que se fechou. Enquanto expira, diga: eu coloco essa situação nas Tuas mãos. Fale isso algumas vezes na presença de Deus, deixando o coração se acalmar diante dele. Nessa mesma atitude, nomeie em silêncio, agora, a porta que se fechou. Diga para Deus dentro do coração: Senhor, a porta que se fechou foi esta. E apresente a área específica: trabalho, relacionamento, saúde, mudança de cidade, projeto familiar. Ele sabe, mas quando você fala, você entrega. Se tiver uma Bíblia perto ou em algum aplicativo, leia Isaías 4, 3 e 19 em voz baixa, como oração, e faça um exercício simples. Onde estiver escrito deserto, troque pelo nome da sua situação. Por exemplo, eis que porei um caminho no meu desemprego. Eis que porei um caminho neste casamento ferido. Eis que porei um caminho nesta área financeira que parece seca. Você está trazendo a promessa para dentro da sua realidade. Talvez, até hoje, você tenha interpretado toda porta fechada como rejeição. Como se Deus tivesse dito: eu não te quero aqui. Se vira sozinho. Mas muitas portas se fecham como proteção e redirecionamento. O Salmo 121, 7-8 declara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora
e para sempre. Isso significa que ele também guarda quando diz não e quando encerra ciclos. Para hoje, se for possível, em algum momento do dia, pegue uma folha de papel. Escreva no topo dela a palavra deserto. Abaixo, liste 3 áreas da sua vida que parecem estéreis, secas, sem saída. Ao lado de cada área, escreva Isaías 4:3 e 19. Deus faz caminho aqui. Coloque esse papel em um lugar visível, como um lembrete de que Deus trabalha exatamente onde você acha que nada mais pode crescer. Na Bíblia, José conheceu vários tipos de portas que se fecharam. Ele perdeu a casa quando foi jogado na cisterna, perdeu a liberdade quando foi vendido como escravo, perdeu a reputação quando foi injustamente acusado e jogado na prisão. Parecia sempre um fim. Mas mais tarde ele pôde dizer em Gênesis 5:0-20, Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Cada porta que parecia derrota era, na verdade, parte de um caminho que ele não via. Respire de novo, em atitude de oração. Inspire dizendo, Senhor, eu não entendo tudo. Expire dizendo, mas eu escolho confiar que estás fazendo algo novo. Deixe que essa frase seja um ato de fé, mesmo que pequeno. Se sentir liberdade, escreva nos comentários uma frase curta de fé. Algo como, eu estou no corredor, mas Deus está comigo. Ao escrever, você transforma este momento em um altar público de confiança. Ore em uma linha, com sinceridade. Senhor, eu trago diante de Ti esta porta fechada e peço que me faças enxergar o novo caminho que estás preparando. A partir de agora, vamos caminhar juntos por esse corredor, entendendo como Deus desenha estrada no meio do nada, como Ele protege quando fecha portas e como Ele te toma pela mão para te levar muito além do que você imaginava. Agora que você já apresentou diante de Deus a porta que se fechou, vamos falar sobre algo que Isaías 4:3 e 19 revela de forma muito profunda. Deus não está preso à imagem de uma única porta. Ele não depende de um único acesso humano. Ele diz, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não é apenas uma porta nova no mesmo corredor. É uma estrada inteira surgindo, onde, humanamente, não havia caminho nenhum. Talvez você tenha sido ensinado a pensar que a vida é uma sequência de portas. Entra em uma empresa, passa em um concurso, casa, compra uma casa, avança em degraus previsíveis. Quando uma dessas portas fecha, parece que tudo desabou. Mas Deus, na sua palavra, se apresenta como aquele que abre mar, que faz brotar água da rocha, que cria senda onde não existia trilha. Pense em Israel diante do Mar Vermelho. Não havia porta, nem ponte, nem barco. Havia mar à frente e exército atrás. Humanamente, não existia rota. Mas Deus não abriu apenas uma portinha lateral. Ele rasgou o mar ao meio e fez do impossível uma estrada. Isaías 43 ecoa essa mesma lógica espiritual. No seu deserto, ele não procura uma porta humana. Ele cria um caminho novo. Na prática, isso significa que ele pode te conduzir para áreas que você nunca tinha cogitado. Uma pessoa que perde um emprego pode, depois de um tempo de deserto, descobrir uma área de trabalho totalmente diferente, mais alinhada aos dons e ao propósito que Deus plantou. O Salmo 3:7-23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não é só a chegada que ele guia, são os passos, um por um. Mas aqui existe um ponto importante. Deus raramente mostra o mapa inteiro. Normalmente, ele mostra o próximo passo. O Salmo 11, 9-5 declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz
para o meu caminho. Lâmpada antiga não iluminava o trajeto todo, iluminava apenas alguns passos à frente. Deus muitas vezes te chama a andar com Ele, vendo pouco, mas ouvindo muito. Por isso, um fator-chave neste novo caminho é confiar, enquanto você ainda não enxerga o trajeto completo. Você não precisa saber onde a estrada termina para dar o passo de hoje na direção que Ele mostrou. Isso não significa imprudência, significa caminhar com o coração aberto e a Bíblia na mão, testando cada direção pela palavra. Ao longo do dia, faça uma prática simples. Em alguns momentos, em silêncio, repita em voz baixa: Deus está abrindo um caminho que eu ainda não vejo. Quando a ansiedade tentar dizer que acabou, responda com essa frase, baseada em Isaías 4:3 e 19. Você não está se iludindo. Está lembrando ao seu coração que Deus trabalha também no invisível. Antes de tomar decisões importantes, neste tempo de corredor pratique passar. Não é parar por preguiça, é parar em atitude de oração. Sempre que puder, faça uma pausa de alguns segundos. Respire devagar e peça: Senhor, dá-me sabedoria para não me jogar em qualquer porta por desespero. Provérbios 2:6 diz: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Muitas feridas profundas acontecem quando, por medo do deserto, a pessoa se joga na primeira porta que aparece. Um relacionamento claramente desequilibrado, um negócio duvidoso, uma proposta que fere princípios, um emprego que exige que você negocie valores. Provérbios 19:2 alerta: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Deus não quer te ver preso em portas erradas por causa da pressa. Então, em vez de correr atrás de qualquer saída, aprenda um método simples de caminhar com Deus neste novo trajeto. 3 passos de entrega diária. Primeiro, apresentar o plano. Fale com Deus sobre o que está em mente, menos currículo. Mudança, conversa, difícil, investimento. Segundo, pedir correção. Diga com sinceridade: Senhor, se isso não é teu, corrige, mostra sinais, incomoda, fecha. Terceiro, aceitar ajustes de rota. Aqui está a parte mais desafiadora. Não só pedir direção, mas acolher quando Deus diz: não agora, ou não desse jeito. Provérbios 16:3 nos orienta: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. E Provérbios 3:5-6 completa: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você consagra, pede correção e aceita ajustes, suas veredas vão sendo alinhadas. Talvez você esteja vivendo exatamente a história de alguém que perdeu o emprego. A carta de desligamento chegou, as contas continuam vindo, o medo da falta bate à porta. Por um tempo, o cenário pareceu apenas deserto, mas aos poucos surgiram pequenas oportunidades em uma área que você nem cogitava. Uma habilidade que parecia detalhe começou a ser útil. Uma porta pequena se abriu, depois outra. E quando percebeu, você estava em uma estrada mais coerente com o que Deus havia colocado em você. Respire agora, mais uma vez, em atitude de oração. Inspire dizendo: Senhor, eu aceito caminhar passo a passo contigo. Expire dizendo: corrige a minha rota quando for preciso. Deixe que essas palavras não sejam só frases bonitas, mas entrega real. Se sentir liberdade, escreva nos comentários uma declaração de fé. Eu confio que Deus está desenhando
um novo caminho para mim. Este comentário é como um marco no corredor, um lembrete de que você escolheu crer na estrada que Ele cria no deserto. Ore em uma linha: Senhor, dá-me sensibilidade para perceber o novo caminho que o Senhor está traçando, mesmo que eu ainda não enxergue os detalhes. Enquanto seguimos, lembre-se, o foco não é encontrar um atalho para o sucesso humano, mas caminhar em um trajeto em que caráter, propósito e presença de Deus sejam prioridade. A estrada que Ele abre pode até parecer mais longa, mas é segura, firme e cheia de sentido. Existe uma verdade espiritual que, quando entra no coração, muda a forma como você enxerga as perdas. Nem toda porta fechada é derrota. Algumas se fecham como livramento, outras como convite à consagração mais profunda. O problema é que na hora quase sempre dói do mesmo jeito. Provérbios 3, 5-6 nos convida a uma confiança que vai além da lógica. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Apoiar-se no próprio entendimento é olhar para a porta fechada e concluir sozinho: Deus me rejeitou. Acabou. Fui esquecido. Confiar de todo o coração é dizer: eu não entendo, mas escolho crer que o Senhor está alinhando minhas veredas. Há situações em que, se Deus deixasse a porta aberta, você se machucaria muito mais lá na frente. Um relacionamento abusivo que parecia emoção, mas escondia controle e desrespeito. Um negócio aparentemente lucrativo, construído em cima de injustiça. Um ambiente de trabalho que te empurrava, pouco a pouco, para hábitos e escolhas que feriam sua fé. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Muitas vezes, é Deus quem acende o alerta e encerra o ciclo para te guardar. Pergunte a si mesmo diante de Deus: a porta que eu tanto queria me aproximava da fidelidade ao Senhor ou me empurrava para longe da integridade e da tranquilidade interior? O Salmo 1:3 fala da pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor. Essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Portas que te afastam desse lugar não valem o preço. Aqui entra um convite prático: desenvolver a disciplina de consagrar antes de decidir. Em vez de só pedir que Deus abençoe o que você já escolheu, traga a decisão antes, ainda em aberto. Currículos, propostas de trabalho, conversas importantes, mudanças de cidade, relacionamentos que estão começando, menos a presente, tudo diante do Senhor. Filipenses 4:6-7 nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você consagra e espera, muitas vezes Deus responde com uma serenidade estranha, que não combina com o cenário, como se Ele dissesse: segue, eu estou contigo. Outras vezes, a inquietação cresce, os sinais se multiplicam. A palavra confronta, é Ele dizendo: esse não é o caminho. Isaías 3:21 descreve algo precioso: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa voz muitas vezes é suave, mas firme. Ela te chama de volta quando você insiste em forçar portas que já deveriam estar trancadas. Uma prática que pode te ajudar neste tempo é o que podemos chamar de
Diário devocional da porta fechada. Pegue um caderno e por alguns dias anote o que você sente que perdeu com a porta que se fechou. Escreva com honestidade: tempo, dinheiro, expectativas, vínculos, planos. Embaixo dessa lista, ore com o Salmo 37, 5-7. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Peça que, com o tempo, ele te mostre o livramento escondido nessa situação. Enquanto escreve, perceba também se existe incoerência entre a sua oração e a sua ação. Não adianta pedir que Deus feche portas que te fazem mal e, ao mesmo tempo, alimentar conversas, ambientes e hábitos que te empurram exatamente para essas portas. Provérbios 15:22 nos lembra: onde não há conselho, frustrem-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Às vezes, a confirmação de que uma porta não é de Deus vem também por meio de conselhos sábios, de pessoas tementes ao Senhor que te alertam. Respire agora em atitude de oração. Inspire dizendo: Senhor, eu aceito o teu cuidado, mesmo quando dói. Expire dizendo: eu te dou permissão para fechar o que não vem de ti. Fale isso algumas vezes diante de Deus, como quem abre mão do controle. Se sentir liberdade, escreva nos comentários uma declaração como: eu aceito que Deus feche portas para me guardar. Isso não é conformismo vazio, é confiança madura. Faça hoje um exercício simples. Traga, em oração, uma decisão específica que te inquieta. Pode ser um namoro, um negócio, uma mudança, um investimento, uma amizade. Em voz baixa diga: Senhor, se esta porta não é tua, fecha. Se é tua, confirma no teu tempo. Repita isso algumas vezes ao longo do dia. Sempre que a ansiedade bater, lembrando que a mão que guia também protege. Ore em uma linha: Senhor, eu consagro meus caminhos a ti e aceito que portas se fechem, se isso for parte do teu cuidado sobre a minha vida. Enquanto caminhamos nesse corredor, entenda: Deus não está brincando com seus sentimentos. Ele não fecha portas por capricho. Ele forma, guarda, corrige e reposiciona. Cada não pode estar carregando um sim maior lá na frente, em um caminho que hoje ainda está escondido aos seus olhos, mas já está desenhado no coração dele. Chegamos a um ponto importante desta caminhada: olhar de novo para esse corredor em que você está. Lá atrás, a porta que se fechou. À frente, um caminho que ainda não está totalmente claro. No meio, você e Deus. Talvez, até aqui, você tenha visto esse corredor como lugar de abandono, silêncio e atraso. Hoje, pela palavra, você é convidado a Enzérgulo como lugar de encontro, direção e renovo. Isaías 4:3-19 continua ecoando sobre a sua vida. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz? Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mesmo que por fora tudo pareça parado, por dentro Deus já começou algo novo. O corredor não é o fim da história. É o espaço onde Ele ajusta o teu passo ao passo dele. Lembre da nossa síntese: dor, promessa, prática, esperança. A dor da porta fechada, que você nomeou e apresentou em oração. A promessa de um caminho no deserto, reafirmada pela palavra. As práticas diárias de consagrar decisões, pausar antes de agir, confrontar pensamentos e aceitar correções de rota. E a esperança de que, mesmo sem ver tudo, você está sendo conduzido por um Deus que não erra o caminho. Retome a metáfora central. Você não está parado em um corredor escuro, largado à própria sorte. A cada passo,
Dê confiança. A estrada no deserto vai surgindo debaixo dos seus pés. O Salmo 37:23 nos lembrou: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Passos, não saltos. Caminhada, não teletransporte. O maior segredo para manter a fé nesse processo é lembrar quem começou a boa obra. Filipenses 1:6 declara: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não inicia histórias para deixar pela metade. Mesmo quando há interrupções aparentes, Ele continua trabalhando nos bastidores. Talvez, hoje, o que mais te incomode seja o silêncio de Deus em relação a essa porta. Mas o próprio Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A primeira resposta que Ele costuma enviar não é, necessariamente, a mudança imediata da circunstância, mas uma calma diferente guardando o interior, mesmo enquanto nada parece mudar por fora. Quero te convidar a uma prática simples, para hoje à noite, antes de dormir. Separe alguns minutos. Leia novamente Isaías 4:3-19, de preferência em voz baixa, como quem conversa com um amigo fiel. Depois diga a Deus o nome da porta que se fechou, como já fizemos aqui, e entregue de novo essa situação nas mãos dele. Em seguida, escreva uma frase de fé começando com: eu creio que Deus está abrindo um caminho. E complete com a área específica da sua vida e coloque esse papel em um lugar que você veja nos próximos dias. Respire agora em atitude de oração. Inspire dizendo: Senhor, Tu estás comigo neste corredor. Expire dizendo: eu escolho caminhar contigo no novo caminho que preparas para mim. Permita que essa entrega seja real, ainda que silenciosa. Se sentir liberdade, deixe também nos comentários uma declaração de fé, como um altar público diante de Deus. Pode ser: eu creio que Deus está abrindo um novo caminho em área da vida. Ao escrever, você não está exibindo espiritualidade. Está marcando um compromisso consigo mesmo e com o Senhor. Saiba que, mesmo que a circunstância externa não mude hoje, algo já começou a ser transformado. A forma como o seu coração atravessa esse corredor, a ansiedade que antes te empurrava, pode ir sendo substituída por uma confiança mais tranquila. A sensação de abandono vai cedendo lugar à certeza de que Deus caminha ao seu lado. Ore em uma linha, com sinceridade. Senhor, eu entrego as portas que se fecharam e escolho caminhar contigo no novo caminho que o Senhor está preparando. Se este conteúdo falou com você, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com alguém que também está em corredor de decisões. Assim, você se torna parte de uma rede de consolo e fé. Enquanto você segue, lembre-se: portas humanas podem se fechar, mas o Deus que abre caminho no deserto continua o mesmo. Ele não perdeu o controle da sua história. E passo a passo, Ele vai te levando muito além do que você imaginava. Não porque tudo fica fácil, mas porque, em cada metro desse corredor, a presença dele te acompanha.